Olá, boa noite a todas e todos. Nós vamos hoje apresentar o livro que chegou da Panaceia, né? Clube de Leitura de Não Ficção. Então vamos ver aqui qual foi o livro indicado pelo professor Silvio. Vamos abrir a caixinha. Importante, né? As leituras para o nosso dia a dia, principalmente esses livros teóricos, né? São fundamentais para a gente compreender a nossa realidade. Então, uma loucura do final do ano, né? Mas agora tivemos a oportunidade de abrir a caixinha. Vamos ver então o que o professor Silvio nos presenteou com a sua indicação. Então, o livro, maravilhoso livro, Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe. Então, livro maravilhoso, olha que edição perfeita, um livro top com detalhes, né? Da N1 Edições, maravilhoso, está inclusive ainda com a embalagem embalado, né? Também veio um cartão e o marcador de páginas e a famosinha revistas. Então nós temos aqui a edição 33 de outubro de 2020, com a curadoria do professor Silvio Luiz de Almeida, né? Então aqui tem a apresentação, revistinha sempre interessante, tem a apresentação do professor Silvio falando da sua indicação, né? Deixa eu ver aqui, sobre o professor Silvio, o curador, né? Ele nasceu em São Paulo em 1976, é advogado, filósofo e professor. Graduou-se em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1999 e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, USP, em 2011. Fez um mestrado em Direito Político e Econômico pela Mackenzie e doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Atualmente é professor nos cursos de graduação e pós-graduação do Mackenzie e também na Faculdade de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Então, excelente professor, né, que faz um debate bastante interessante da questão negra, e ele tem livros publicados, né? Além da sua carreira acadêmica, o professor, advogado, filósofo é autor dos livros Racismo Estrutural, bem interessante, pela editora Pollen, Sartre, Direito e Política, pela Boitempo, e o Direito no Jovem Lukács, a Filosofia do Direito em História e Consciência, pela Alfa Ômega, em 2006. Então, professor bastante conhecido no cenário nacional, recentemente esteve, né, no Roda Viva falando sobre a questão contemporânea brasileira, né, discutindo bastante elementos da sociedade brasileira, fazendo um recorte racial. Então, sobre o livro da Achille Mbembe, livro lindo, magnífico, né? Aqui, em Crítica da Razão Negra, Achille faz uma análise profunda das origens do conceito de negro e da evolução do pensamento racial europeu que surge em meio à tradição da racionalidade ocidental moderna, pautando a exploração capitalista do sistema colonial e termina por configurar nos dias de hoje a sociedade racista e o sistema opressor neoliberal. Então, Mbembe explica como o substantivo negro é uma invenção que serviu aos interesses capitalistas da era das grandes navegações, um mecanismo dialético cuja função era despersonalizar o diferente. Sua crítica à razão europeia é a de que ela se dá a partir não apenas da definição de si, mas da diferenciação e desvalorização de seu outro. Sobre
Esse outro é legado à Europa a suposta missão de civilizar, mas também, paralelamente, o direito de explorar e domesticar. O universalismo iluminista europeu, em soberba omissão de sua área em sombra ou em função dela, inventou o outro para desse outro, né, se diferenciar e para lhe servir. Nessa chave, a criação do termo negro, e devemos lembrar de como os índios brasileiros, por exemplo, foram a princípio também chamados de negros da terra, serve à economia capitalista e colonial, criando uma categoria de sujeito subalterno, inaugurando o conceito de raça como uma subespécie, o que o autor chama de sujeito racial. É a categoria de sujeito entre o animal, a coisa e a mercadoria, que sob a ótica capitalista pode ser exaurida por completo a fim de se gerar o lucro, né? Ainda o texto continua dizendo, né, sobre o livro, a coisificação do negro e sua condição escravizada e os séculos de exploração colonial estigmatizaram a África como o continente negro, lugar de extração total do colonialismo e lugar de rejeitos do capitalismo. Então, Mbembe, em metáfora no livro, compara o negro à terra e declara que do próprio corpo do negro se extrai o metal e que também o corpo negro era comercializado como especulação do lucro potencial dele extraído. O corpo negro era o corpo pedra, o corpo metal e o corpo moeda, objeto serial. África era exaurida na terra e nos corpos do negro, ou dos negros. O processo de despersonalização que o Ocidente proporcionou ao negro não é apenas o da estigmatização, é um esvaziamento total da identidade. A extração dos negros de África operava também na chave da imposição de um novo tempo, o capitalista, e de uma automação e reordenação do território, do apagamento das origens, da destruição da subjetividade do indivíduo. O negro e a África foram condenados a serem definidos de fora para dentro, se definirem pelo outro e como outro pela ausência, a partir da perda e da cisão. O futuro roubado e invadido pelo sonho de um regresso a uma identidade essencial que também já lhe é dessemelhante. Então, bastante interessante, né, este livro para reflexão do racismo estrutural que nós temos na nossa sociedade, né? Como o professor Silvio, que fez a curadoria e a indicação, né, trabalhou no seu livro sobre a questão do racismo estrutural, né, mas também do racismo cotidiano, como a escritora, tenho aqui o livro dela, a Quilomba, né, Grada Quilomba também trabalhou no livro dela sobre o racismo cotidiano. Então, um livro maravilhoso, né? Depois eu vou abrir ele aqui para começar a minha leitura deste livro estupendo e brilhante esta edição, né? Com esses detalhes fantásticos. Então, fica aqui uma dica de leitura, né? Com uma curadoria de peso, né? Do professor Silvio Luiz de Almeida. Agradeço a participação de todas e todos. Quem for fazendo as leituras, convido para a gente fazer os debates, né? Tchau, valeu, até mais, boas leituras.